Hoje eu vim trazer para vocês um pouco da história do Rio Grande do Sul, um estado que está no meu coração. Aproveitei que eu visitaria a minha preciosa gaúcha e tive a inspiração de fazer este vídeo, contando um pouco da história e cultura desse lugar que faz parte da história do nosso país. O Rio Grande do Sul é uma terra marcada pela força de seu povo e pela intensidade de sua história. Desde os primeiros habitantes indígenas, como os guaranis, caigangues e charruas, passando pela chegada dos colonizadores portugueses e espanhóis, o estado foi palco de disputa, resistência e construção de identidade. Entre muitos desses capítulos da história gaúcha, um se destaca, a Revolução Farroupilha. De 1835 a 1845, homens e mulheres se levantaram contra o governo imperial em uma das mais longas revoltas do Brasil. Lutavam por mais autonomia, por justiça fiscal e por um modo de vida que respeitasse a realidade da região. Foi durante esse período que nasceu a efêmera República Rio-Grandense. Com capital alternando entre cidades do interior, apesar de não alcançar a independência, o movimento deixou um legado duradouro de bravura, idealismo e orgulho, que ainda hoje é sentido nas ruas, nos monumentos e na alma do gaúcho. Mas o Rio Grande do Sul é mais do que guerra. É também terra de imigração, trabalho e beleza natural. Passando pela chegada de europeus e a formação das charqueadas, a história gaúcha é marcada por coragem, cultura e transformação. Nessa viagem, mesclo imagens que eu mesmo registrei com lembranças das histórias de algumas das cidades por onde passei. Por exemplo, Gramado, Rio Grande, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Lugares que, de formas diferentes, contam um pouco da essência desse estado tão singular. Então vamos à primeira cidade? Eu começo meu trajeto por Gramado. Fundada por volta da segunda metade do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães, italianos, portugueses e suíços, que deram origem à cultura, à arquitetura em chamel, os jardins floridos e o clima europeu, construindo assim o perfil dessa cidade, que hoje vive do turismo e da magia que ela inspira o ano inteiro. Gramado é uma cidade incrível, muito bem planejada, assim, de forma que poucas eu vi hoje, E Gramado conta o passado recente do Rio Grande do Sul, o passado da imigração, aquele grande ciclo de imigração italiana, alemã que veio para o Brasil nas décadas de 20, de 30. Então, Gramado é uma cidade incrível que vale muito a pena conhecer. Tem muita coisa para fazer e sim, é uma cidade basicamente que vive apenas do turismo, mas cheia de história e monumentos incríveis. Seguindo ao sul, cheguei à cidade de Rio Grande, uma das cidades mais antigas do Brasil. Fundada em 1737 como ponto estratégico militar, tornou-se um importante polo portuário, essencial para o desenvolvimento do estado e do nosso país. Este porto, localizado na Lagoa dos Patos, serviu como ponto estratégico militar pelos portugueses, exatamente para proteger o sul da colônia do Sacramento, atual Uruguai, que pertencia ao Brasil, que era disputado com a Espanha na época. Também serviu na Guerra do Paraguai como ponto logístico e, consequentemente, o Império controlou o mesmo porto, dificultando a independência do Rio Grande do Sul na Revolução Farroupilha. Rio Grande é uma cidade incrível, muito histórica. A passagem por Rio Grande foi uma experiência fenomenal. Por causa da enchente, foi uma pena que eu não pude ver os museus, porque estavam todos interditados. Mas só de respirar a essência, e olhar para a Lagoa dos Patos, que é gigantesca. Se você olhar, você não vê o fim, parece que você está olhando para o mar, Então é uma experiência incrível, vale muito a pena ir para Rio Grande, principalmente se você encontrar todas as estruturas públicas abertas, que aí você vai conhecer mais de perto a história desse estado maravilhoso, esse município tão rico. Agora, de forma mais humilde, eu viajo para o coração do Pampa, Caçapava do Sul, uma cidade que guarda memórias da Revolução Farroupilha. No ano de 1839, chegou a ser capital da República Rio-Grandense. Suas passagens de pedras e serras parecem ecoar os passos dos antigos revolucionários. A cidade também é lugar do Forte Dom Pedro II. É uma das fortificações mais emblemáticas do Rio Grande do Sul. Iniciado em 1850, o forte foi projetado para proteger a região contra possíveis invasores.
especialmente durante o período de instabilidade política e militar no século XIX. Porém, nunca foi terminado. Mesmo assim, dá para ter uma ideia do que poderia ter sido este monumento e também toda a atmosfera do século passado que ele transmite. Caçapava do Sul é uma cidade bem pequenininha, cidade estilo interior, mas quando você está ali no forte, você presencia, sobe aquele morro, adentra ali a região dentro do forte, você sente a atmosfera daquele período, daquela época onde a maioria das coisas era resolvido de forma militar, né? E conta tanta história, aquelas pedras sobre pedras, entendeu? Aquele formato de pentágono feito ali estrategicamente. É uma cidade que, mesmo você que não gosta muito de interior, vai achar uma coisa tão charmosa ali. Para quem ama história, é uma experiência incrível. Valeu muito a pena visitar a cidade. E é um monumento muito importante, né, tombado nacionalmente, muito importante. E agora, continuando ainda no centro do Rio Grande do Sul, a minha predileta, a minha preciosa Cachoeira do Sul. Eu morei 4 anos, onde eu tive minha primeira filha. Talvez não tão chamativa quanto outras cidades, porém a simplicidade e o conforto que ela traz a torna uma joia no centro do Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul é conhecida como a capital nacional do arroz, mas sua história começa com o ciclo do charque e o papel estratégico à margens do rio Jacuí, onde o transporte fluvial ajudou no desenvolvimento regional. Cachoeira do Sul foi fundada em 5 de agosto de 1820, às margens do rio Jacuí. Durante a Revolução Farroupilha, teve grande importância estratégica, servindo como rota de passagem, ponto de abastecimento e área de disputa entre os farroupilhas e o Império. A cidade chegou a ser ocupada por ambos os lados ao longo do conflito, sendo cenário de movimentações militares e presenças de líderes da República Rio-Grandense. Inclusive, se você for na Cachoeira do Sul, tem nomes de ruas, né, de pessoas muito importantes na época da Revolução Farroupilha. É de fato uma cidade muito histórica, muito agradável, eu gosto muito. E é lá onde mora minha filha, minha preciosa gaúcha, né, que me move de saudade todos os dias. E apesar de ser capixaba, eu adoro a história do Rio Grande do Sul, eu gosto muito desse povo que me acolheu. Então, Cachoeira do Sul, se você quiser ir, pode ter certeza que você não vai se arrepender. E por fim, mas não menos importante, como não falar dela, Porto Alegre, cidade vibrante, multicultural e histórica. Aqui, indígenas, colonos, açorianos, africanos e imigrantes formaram um mosaico rico. Foi palco de debates políticos, movimentos sociais e da evolução urbana gaúcha. Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772, tornou-se capital da província em 1821 e teve papel importante em vários conflitos, como a Revolução Farroupilha, servindo de quartel imperial. Com o tempo, cresceu como centro político e econômico aqui do Sul, né? Entre seus marcos históricos estão o Farol Santander, antigo prédio do Banrisul, símbolo da arquitetura dos anos 1920. Tem o Mercado Público Municipal de 1869, que sobreviveu a incêndios e segue ativo no coração da cidade, e a estátua do General Osório na Praça da Alfândega, homenageando o herói de guerra do Paraguai. Cada monumento desse que eu mostrei é um pedaço da história gaúcha, e Porto Alegre, apesar das suas questões sociais e tudo mais, de ter suas facetas como todo grande centro, é uma cidade tão incrível, tão rica historicamente, tão importante para a história do Brasil, que mudou o rumo do país até em certa página, né, da história brasileira. Então, assim, se você for para Porto Alegre, tenho certeza que, se estiver interessado em conhecer mais sobre o Brasil, mais sobre esse estado maravilhoso nosso, você não vai se arrepender, porque tem muita coisa para ver, muita coisa para admirar, para se absorver. Porto Alegre é o lugar. Bem, meus amigos, eu não sei se esse vídeo
ficou do jeito que eu realmente imaginei. Eu acho que eu acabei perdendo algumas gravações e também deixei de gravar algumas outras coisas. Foi uma viagem bem corriqueira. Era uma viagem que não tinha esse propósito, mas no meio dela eu comecei a pensar, né, como ficaria um vídeo falando sobre esse estado que eu tanto amo. Então, assim, viajar pelo Rio Grande do Sul é como folhear páginas vivas da história brasileira. Cada cidade, cada rua, cada rosto carrega um pouco dessa trajetória. E foi isso que me moveu, não apenas ver, mas sentir e compartilhar. Lógico que em grandes centros como Porto Alegre, parece que a tradição fica um pouco mais afastada, pois a vida é muito corriqueira. E como todo grande centro, a visão histórica e orgulho contrasta com a realidade moderna e problemas cotidianos. Porém, o Rio Grande do Sul é magnífico, assim como outras partes do nosso Brasil, e devemos conhecer nossa história em vez de nos dividir de forma regionais. Vamos refletir sobre as correntes diferentes que nos ligam através dos séculos.